A paz, meus amados. Estamos aqui dando continuidade a esta meditação em Gênesis. Eu faço votos de que você esteja, pelo menos, no mínimo, cada dia, meditando em um capítulo de Gênesis, para que você possa entrar nesse plano de meditação. Muito importante que você leia cada dia, que você medite, que você ore a Deus, você peça a Deus para que esta palavra lhe seja revelada pelo Espírito Santo, porque é uma experiência muito importante, muito profunda e muito edificante na sua vida. Conforme você vai lendo a história desses homens, você vai vendo que são homens como nós, homens que erraram, que pecaram, que mentiram, que trapacearam, homens que tiveram esperanças, que se arrependeram, que perdoaram. Então, são homens de carne e osso, que venceram as suas aflições e participaram de muitos sofrimentos. Então, você precisa, querido, ser edificado na palavra e saber que um homem chamado por Deus, ele não está livre do sofrimento, livre da dor, livre da angústia. Até porque isto só terá fim com a nossa morte e com a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que no capítulo 46, indo para o Egito na direção de Deus, os filhos de Jacó falam com ele das bênçãos. Jacó, na verdade, terminamos aqui o capítulo 45, com Jacó declarando que irei ver o meu filho, que eu pensava que estava morto, Tá, que já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de morrer. E o capítulo 46 inicia-se logo com Jacó indo a Berseba, separa toda a sua família, vai a Berseba, onde seu pai Isaac esteve, onde seu avô Abraão esteve, e ali ele tem um encontro com Deus, o 7º encontro com Deus de Jacó. Nesse encontro, Deus fala da seguinte maneira com ele: estou aqui, respondeu ele. Versículo 3, Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra, e quando você morrer, José estará ao seu lado. Quero dizer o seguinte: Deus primeiro fala, vai para o Egito, não tenha medo. Depois ele fala, mas eu trarei vocês aqui depois, para esta terra. Você terminará seus dias com José ao seu lado. Meus queridos, o Egito foi uma terra que Deus sempre advertiu para que eles não fossem para lá. Na verdade, Abraão foi para lá, teve problema. Isaac foi para lá, teve problema, E Deus falava, não vá para lá. Mas normalmente quando tem fome, eles iam para lá. Então era muito normal, muito tranquilo, na verdade, é uma tendência natural Jacó ter medo de ir para lá. Jacó agora é um servo obediente, Jacó, um filho do Senhor, um servo do Senhor que já se encontrou com Deus tantas vezes. E aí, aqui nós temos o seguinte ensinamento: que nós precisamos andar na direção de Deus. Quão bom é andar na direção de Deus! Mas ele vai a Berseba, ele ora, ele busca uma palavra, uma revelação, e Deus ali revela a ele a direção dada por Deus. Vai para o Egito, vai, porque eu estarei com vocês. Quão importante é Deus falar isso conosco. Vai, porque eu estarei com vocês.
Jacó termina os seus dias em ditosa velhice ao lado de José. Eu quero dizer para você, querido, que o mais importante de tudo, o mais importante na nossa vida, é nós estarmos com Deus em fidelidade, com o nosso caráter, juntamente, glorificando, porque a nossa esperança não é nessa terra. Nem todos os servos de Deus terão um fim de vida, de velhice e de tranquilidade. O próprio Senhor Jesus, aos 33, morreu crucificado, cumprindo o seu propósito. Então, o que eu quero dizer para você é que essa foi a vida de Jacó, mas essa talvez não será a vida de algum outro servo de Deus, que morre cedo, que morre tragicamente em fidelidade a Deus. O mais importante é permanecer fiel a Deus. E nós, quando chegarmos ao fim, ouviremos a promessa: vinde bendito de meu Pai. Então, isso é uma questão muito importante. Bom, chegaram ao Egito, ao todo, é o que o texto fala. Olha só, ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, versículo 26, sem contar as mulheres de seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas. Bom, então, se nós multiplicarmos, nós temos aqui umas 190 pessoas ao todo, se contarmos mulher e filhos. Contando que normalmente cada um tem, no mínimo, mais de 2 filhos. São 3, 4, não tinha televisão na época, né? Então, era muito filho, era muita bênção, era muita terra, e eles tinham muitos filhos. Era uma bênção tremenda. Cada dia, querido, a terra vai ficando mais difícil, a vida vai ficando mais difícil, o pecado mais abundante, e as pessoas acabam encarando a maternidade, o nascimento de filhos, com uma certa dor, né? Se pensa em ter um único filho, para cuidar bem, é muito caro, a terra é muito perigosa, mas o fato é que ter filhos é uma bênção do Senhor, né? Bom, nós temos aqui um encontro, querido, de Jacó com José. Jacó pede para Judá ir adiante: chame José para mim. E José vem ao encontro do seu pai, e ali eles se encontram, se abraçam, choram longamente. Foi com certeza um encontro fantástico, espetacular. E nós terminamos esse capítulo, tá? No versículo 34, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gósen, pois os egípcios detestam pastores de ovelhas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui José vai e fala com o rei, com o faraó, fala com os irmãos, fala com o faraó que eles são pastores de ovelhas, assim como seus descendentes, e orienta os seus irmãos a falar para todos que eles são pastores de ovelhas desde a sua mocidade, assim como foram os seus descendentes. Queridos, aqui o plano de Deus é perfeito, tá? Por que eles vão para o Egito? Lá no Egito, o preconceito é enorme em relação a criadores, a pastores de ovelhas. Eles não gostavam de pastores de ovelhas, detestavam, achavam aquilo, né? Então, o próprio texto menciona isso. Então, o lugar perfeito para a separação. Eles foram para o Egito, mas guardando a promessa de voltar para Canaã, de voltar para a sua terra. Foram para o Egito para ficar em terra estranha e foram para ficar separados, porque eles eram alvo desse preconceito, desse racismo, se eu poderia chamar assim, mas não poderia chamar assim, claro, lógico. É apenas o que? Um desprezo social. Eles não gostavam de pastores de ovelhas. Então, é o plano perfeito. Deus queria que seu povo crescesse. Era o lugar para eles crescerem, uma terra boa, uma terra tranquila, para eles se multiplicarem lá.
É bom porque eles permaneceriam separados lá em Canaã, com aqueles vários povos habitando aquele local, e povos muito pecaminosos, eles iam acabar se misturando. Na verdade, Judá e Simeão já tinham se misturado, se casado com mulheres cananeias. Eles iam perder a sua identidade. O plano de Deus aqui é para que eles não perdessem a sua identidade, o principal motivo para eles irem para lá. E um dos motivos também de irem para lá é o que? A misericórdia divina, o plano de Deus. Porque o povo que estava ali ainda não tinham atingido a medida do pecado. Havia uma medida de pecado para que aqueles povos atingissem até o momento em que Deus poderia, de fato, de maneira justa, tirar aqueles povos daquela terra. Então, meus amados, Deus forma um povo a partir de um homem para ocupar uma terra. Deus chama Abraão, e daquele homem ele forma um povo, e daquele homem se construirá a nação. Aqui já são 190 pessoas, um pouco mais, com certeza. E dessas 190 pessoas, nós teremos na saída do Egito 2 milhões de pessoas em 400 anos. Em 400 anos. Eles agora estão indo para o Egito, ficarão por lá por 400 anos. E eu creio que durante todos os anos no Egito, cuidando das ovelhas, em vida pacata, em vida de preconceito, em vida de subjugação, mas em vida de separação, porque esse era o principal motivo, a separação. Queridos, essa é a nossa condição. O povo, isso é um tipo da igreja. Um homem como Abraão, um homem como Jesus, que forma um povo. Um homem como Jesus que forma um povo e reúne uma igreja que vive no Egito, que vive em terra estranha, mas nós precisamos viver separados, porque na verdade o mundo não gosta de pastores segundo o coração de Deus. O mundo não gosta de pessoas que têm um conceito divino, porque o mundo está enterrado no maligno e o mundo ama o pecado, o mundo ama as trevas. Que nós possamos ter consciência de que somos filhos de Abraão, filhos de Deus, e nos manter fiéis ao princípio que Deus quer de nós. Para sermos um povo, somos um povo que tem uma lei. Essa lei é a Bíblia Sagrada. Nossa lei não é a Constituição. Nossa lei é a Palavra de Deus. A ela nós devemos devoção. Por ela nós devemos morrer. É ela que devemos usar para estabelecer o nosso plano de vida. Assim como o povo, naquele momento, com Jacó, não tinham ainda os 10 mandamentos. Não tinham ainda os escritos de Deus. O que eles tinham era um pai vindo de uma geração que tinha uma palavra de Deus. Mas eles andaram sob essa palavra. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, para edificarmos um coração fiel à palavra dEle. Que Ele possa revelar tudo isso ao seu coração, em nome de Jesus.